Everton Falck, PDT, vice de Marcelo Bisonho, do PDT. O empresário tem 48 anos e é presidente licenciado da Câmara de Dirigentes Lojistas de Santa Maria. Falck é formado em Economia pela Universidade Federal e estudou Contabilidade na Escola Marista Santa Maria. Este ano ele planeja concluir o mestrado em Política Social pela UFSM. Esta é a sua primeira candidatura ao lado de Marcelo Bisonho, do PDT. Não só de Santa Maria, mas qualquer organização, seja ela privada ou pública, quando ela sofre uma mudança de comando, a primeira ação que deve ser feita por quem assume é observar, entender os processos e as rotinas. E aí tem procedimentos científicos para isso, técnicos para isso, que a nossa experiência sabe como fazer pela nossa história acadêmica e profissional. Primeiro, ouvir quem bota a mão na massa. Nós temos que ouvir o funcionário público nas suas ações, o que ele acredita que pode ser melhorado nos processos, onde é que ele acredita que está falhando os processos, como é que a gente constrói um sentimento de pertencimento da comunidade, para quando ela vai num departamento público buscar o melhor serviço para ele e para a sua cidade. Como é que a gente faz isso? Com diagnóstico, colocando uma cadeira assim no lado do funcionário e observando. A partir da observação, a partir da consulta com o funcionário público e a partir do que a gente já escuta na cidade, nós podemos construir um planejamento estratégico de curto prazo, sim, para as ações imediatas e não abdicando de longo prazo. A minha característica profissional, na prática, quem me conhece sabe que é assim, eu gosto da teoria da descomplexização. Nós temos que tornar as rotinas simples. Nós temos que fazer que os processos sejam ágeis. Por exemplo, nós temos hoje um problema na expedição de alvará. Qual é o problema? Alguém tem que sentar ali, esse alguém tem que ser o secretário, sim, sentar, ficar um mês dentro da secretaria, lá na massa, entendendo o que está acontecendo, onde é que é o gargalo, e aí trazer uma solução. Que muitas vezes a solução é chegar e dizer para a comunidade, não tem solução dessa forma, nós temos que reconstruir. Penso sim que nós temos que pensar num sistema único de comunicação, as secretarias têm que se comunicar, os secretários têm que entender que eles não são guetos isolados, eles são diretores de uma grande empresa que tem que entregar um trabalho para uma sociedade. Quem é essa sociedade? Quem são os donos dessa empresa? É o cidadão santamariense, que tem que ser acolhido, que tem que ser respondido nas suas demandas, e as secretarias têm que entender que muitas vezes ela isoladamente não resolve. Por exemplo, a questão de documentos. Quem tem que circular na prefeitura não é o cidadão, é o documento. Quando você entrega um documento num setor que ele interage com os outros, é internamente que esse documento tem que andar. E não o pobre do cidadão que tem que pegar um documento numa secretaria, tem que encaminhar para outra secretaria, tem que esperar retorno e muitas vezes, Renata, faço questão de registrar isso, você chega lá e não estava certo o processo, começa tudo de novo. Nós temos que ter um departamento que avalie, que receba esse status e ligue para o cidadão. Ou que o cidadão tenha na internet a condição de avaliar o status do seu processo. Eu penso, tenho convicção que é muito importante nós construirmos relações para conquistar recursos de projetos além do nosso Caixa de Santa Maria. É bom que a comunidade entenda que hoje Santa Maria tem na sua receita, bem dividida, eu acredito que é um dos melhores municípios nesse quesito, que 33% da receita de Santa Maria são recursos próprios e os outros 67% são recursos que são destinados da União e do Estado já por força de lei, que é IPVA, que é ICM, retorno de ICM, então isso não tem mutação, mas nós temos que construir outras fontes de recurso para execução dos projetos, até porque nós temos um cenário econômico que está sinalizando com redução de receitas por N motivos, por essas questões que todo mundo são sabedores. Então nós temos que ter sim um setor especializado que saiba fazer projeto e que saiba captar recursos. E obviamente que também deve haver uma harmonia na relação política. Eu te confesso que eu estou começando na vida pública.
Eu não tenho esta experiência, mas tenho uma segurança. Eu sou uma pessoa de fácil relacionamento, que respeito as adversidades, que respeito a contrariedade, e eu acho que isso, eu acredito nisso como uma forma de você ter uma boa interlocução com os outros setores, porque quando nós vamos a Brasília, quando nós formos à bancada estadual, nós não temos que ir como o prefeito de Santa Maria do partido tal, o vice-prefeito do partido tal. Nós temos que ir como Santa Maria na bancada de Santa Maria. Então, para isso tem que ter bons projetos, bem feitos, compreendidos realmente se tem a verba para aquele projeto, uma boa relação com a bancada, levar essa conscientização que quem está lá é o representante de toda a comunidade, que não é de um partido tal pedindo para o partido. Quem está é a comunidade que está lá. E eu acredito, eu sempre tive isso como lema na minha vida, as conquistas acontecem se nós tivermos respeito. Então nós temos que ser respeitados e para ser respeitado nós temos que respeitar. Então tem que ser uma relação respeitosa pelo conhecimento, por isso que eu forço muito nessa questão. Não pode ir a Brasília pedir esmola, tem que ir a Brasília com um projeto concreto, com um projeto bem estruturado, com projetos bem construídos, viáveis e que há recursos. Muitas vezes eu acompanho, eu não sou da política partidária, sou novo, mas eu estudo política há muitos anos. E eu percebo que as pessoas vão pedir recursos de ajuda. Não, nós temos que pedir recurso para projetos transformadores. Aí nós construímos respeito. Eu acredito que este é o caminho. Eu tenho total confiança que a nossa composição, a nossa chapa é a melhor para Santa Maria. Primeiro por uma convicção pessoal. Eu tenho dito, quando sou questionado quais são nossos objetivos nessa campanha, eu tenho dois grandes objetivos. O primeiro, sem dúvida nenhuma, é ganhar a eleição. O segundo é deixar um legado para os outros partidos também, e isso não é um comentário vaidoso e nem prepotente, mas um sonho de cidadão. Que nas próximas eleições todos os partidos, ou o máximo, ou que um a mais venha em chapa pura, porque a gente só vai entender o desejo, o caminho, os ideais de um partido quando ele vem sozinho, quando ele vem mostrando realmente o seu pensar ideológico, o seu pensar enquanto sociedade, o seu pensar enquanto caminhos e escolhas que vão ter, e isso só em chapa pura. Então eu sou um defensor da chapa pura, eu penso que as pessoas têm que defender o seu ideal. As composições, as coligações têm que ser por Santa Maria e não por tempo de espaço na mídia. Vocês estão acompanhando, nós praticamente não aparecemos na mídia, é um preço que nós assumimos em pagar sim, porque nós estamos com pouco tempo, mas também estamos com uma grande vantagem. Qual é a grande vantagem que nos torna, no meu ponto de vista, a melhor opção para Santa Maria? Nós vamos poder governar pelas nossas convicções. E as nossas convicções são o quê? Ocupar cargos públicos, principalmente as lideranças nas secretarias, pessoas com conhecimento técnico, científico e prático e sem vinculação nenhuma. Pode ser do nosso partido? Pode, mas se o partido não oferecer, e realmente é um partido que tem tem pessoas com conhecimento em área específica, mas ainda tem espaço para tantos outros, que nós vamos poder buscar fora pelo conhecimento e pelo histórico da pessoa, e não pela indicação partidária. Então eu penso que este é o grande diferencial da nossa chapa, o não comprometimento natural e justo quando você faz uma coligação. Não estou nem entrando no mérito da legalidade nos interesses, mas estou entrando no mérito realmente das convicções. A chapa pura vai poder botar em prática aquilo que ela pensa para a cidade. E o mais importante, que isso eu posso dizer que é um compromisso nosso, formar um conselho com a sociedade civil organizada, sejam elas de classe, sejam elas de trabalhadores, sejam elas comunitárias, fazer um grande conselho, porque nós temos a condição de entregar o comando da cidade, a cobrança para a comunidade, porque nós não temos vínculos com muitos partidos, nós não temos com nenhum, é só o PDT. Então o vínculo do PDT, a coligação do PDT é com o cidadão de Santa Maria, essa é a grande coligação.